Aí, como é que foi, então, o planejamento? Então, você fez tanto convênio quanto SUS, né? Você fez esses dois atendimentos no pré-natal. Como que foi, então, você foi escolhendo onde você teria o bebê e aí, consequentemente, quem seria a equipe para o seu parto? Aí eu decidi que eu teria pelo convênio, né? Devido a ser mais prático e por estar menos lotado, estava nesse negócio de pandemia, o SUS está, evidentemente, muito cheio, então por esse motivo eu queria optar pelo convênio. E aí, quando eu estava mais ou menos com 36 semanas, eu entrei numa live contigo. Dúvida, dúvida. Por que você está dizendo que o SUS está cheio e o convênio não por causa da pandemia? Só para eu entender de onde vem essa lógica. Eu deduzi, né, que seria que a rede pública estaria mais congestionada, né, Hum. que o número de infectados estava muito alto, então eu deduzi, bem, o SUS deve estar muito lotado, então eu vou para a rede privada, que no caso seria o convênio. Então, Mas foi dedução minha. posso desconstruir essa sua dedução? Bom, se a gente pensa que tem 75% dos brasileiros que têm atendimento pelo SUS e 25% que tem pelo convênio, e a gente sabe que a distribuição do coronavírus é igual na população, a gente Sim, imagina que os dois lugares, ou os dois estão lotados ou os dois estão vazios, não tem porque sim, um está mais lotado que o outro. E uma outra coisa que eu sempre falei para muita gente, as maternidades não ficaram lotadas nesse período porque não aumentou o número de grávidas. Então, para a maternidade não mudou essa questão, né? Então, o número de grávidas já era o mesmo e continuou o mesmo, inclusive agora, acho que com a pandemia, muita gente até diminuiu, né, planejamento de gravidez, então talvez isso vai refletir nos próximos meses aí uma diminuição de partos, né? Mas então, só para desconstruir essa questão, que isso não sim. bate, né? Que teria mais vazio no convênio do que no SUS. Mas e aí? Então, você escolheu uma maternidade pelo convênio. E Isso, aí? aí eu entrei numa live sua mais ou menos com 36 semanas, e aí você explicou novamente da diabetes, eu perguntei sobre minha hérnia, que eu tenho hérnia epigástrica, né, se teria alguma intercorrência no parto normal, e referente aos tipos de indução, o que seria, sei lá, se teria alguma indução diferente por eu ter diabetes. E aí você explicou, e aí você me orientou, falou assim, olha, é interessante você ir até o hospital para verificar o protocolo que eles têm no seu caso de gestante de alto risco. Na Uhum. semana seguinte, com 37 semanas, eu fui. Visitei o hospital, passei no pronto atendimento, aí a médica me explicou, Fernanda, se você não entrar em trabalho de parto até 39 semanas, você vem que vai ser internada para fazer a indução. Uhum. Aí eu já, e aí, como é que funciona, doutor? Como é que funciona a indução? Aí eu meio que dei uma de migué, né? Falei, vou perguntar para ver como que ela vai dizer, né? Falou assim, são duas situações. Se você chegar aqui, como você está agora, sem estar em trabalho de parto, é feito a indução via comprimido vaginal e espera o período de 6 horas. Não tendo nenhuma evolução, é introduzido mais um comprimido. A segunda situação, se você chegar em trabalho de parto, bolsa rompeu, com dilatação, aí a gente te coloca no sorinho. Aí o sorinho, doutora, que sorinho? Seria ocitocina? Uhum. Aí ela é ocitocina. Aí eu lembrando da live, como que é feita essa administração de ocitocina? É feito diretamente na veia? Vocês usam um aparelhinho que é a bomba de indução, né? Fala. Infusão. Bomba de infusão. Infusão. Uhum. Isso. Ela falou, não, é feito pela bomba de infusão para ter um controle, né, da quantidade. Aí eu, beleza, é isso mesmo. E aí a última pergunta que eu tava, pode falar. Não, não, pode falar. E a última pergunta? Seria que se eu tivesse em trabalho de parto normal, se eu quisesse analgesia, Então, antes. anestesia. Então, é que eu achei que você ia fazer outra pergunta. Mas e nesse caso aí, ela falou que induziria ou com misoprostol, ou se você chegasse, colocaria ocitocina. Ela não deu a opção de não fazer nada, de simplesmente esperar o parto natural? Não, se você chegar em trabalho de parto, nós só vamos observar e deixar o parto acontecer. Não teve essa opção? Aí ela falou: se você chegar em trabalho de parto, aí vai para o sorinho, mas Ela não deu a opção do parto ser natural, então. Ou seria induzido do zero, ou seria conduzido com ocitocina. Essas foram as opções, né? isso mesmo. Aí Tá, eu perguntei da anestesia. tá, um ponto que eu queria lembrar para todo mundo é que, assim, se a gente não fizer nada em nenhuma gestação e deixar rolar, e a gente só intervir quando é necessário, de 70% a 80% das mulheres terá parto natural, sem nada, sem nenhum remédio, nenhuma medicação e nenhum sorinho, como a Fernanda falou, né? A ideia é que essas inclusões, tanto de indução quanto condução, elas sejam na minoria dos casos, né? Bom, e aí a outra pergunta que você fez foi se teria anestesia. E aí?
Isso, no parto normal, eu teria direito a anestesista? Como que funciona? Qual fase do parto? Ela falou, não, se você quiser, independente se ser no começo ou 2 horas depois, 3 horas, se você quiser anestesista, a gente tem, você pode solicitar e não tem problema nenhum. Aí eu falei, ufa, pelo menos mal, né? Não vou ter Uhum, dificuldade nenhuma. E aí fui para casa. Na semana uhum, seguinte, com 38 semanas, aí eu fui aqui no SUS, que é bem pertinho de casa, para fazer o exame de rotina, né? O, o praxe, medir a circunferência, peso, tudo. Aí ele falou: por você já estar na reta final, vou precisar fazer o toque para saber se você, como que está evoluindo. Só nessa parte que ele fez o toque. Aí ele fez, eu estava já com 3 centímetros ou 3 dedos de dilatação que fala? centímetros. Estava com 3 centímetros de Uhum, dilatação, mas não estava sentindo nada, dor, nem cólica, nem contração, nem nada. Aí ele falou: ó, sugiro que você vá até o hospital, que você vai ganhar, que aí, quem sabe, eles internam você, qualquer coisa. Eu fui contrariada, porque eu sou uma boa paciente, mas eu sabia que não ia dar em nada. Peguei, atravessei a cidade, fui. A mesma médica que me atendeu na semana passada, me atendeu no dia, me examinou novamente. Eu continuava com os 3 dedos, 3 centímetros, você faz 3 dedos, três uhum, centímetros, e aí ela falou assim: olha, você não está sentindo dor, eu vou te liberar, e aí você volta quando, se você tiver sangramento, a bolsa romper, contração, tudo mais. Voltei para uhum, casa, na quarta normal, na quinta normal, na sexta-feira eu completei 39 semanas. uhum. Passei o dia normal em casa, jantei cedo, 8 horas, e fui deitar. E aí no dia seguinte que começa a brincadeira. No dia que eu descobri